Boa noite para todos. todos, né? Nosso boa noite para começar, é a minha chave de corte para começar a aula. Mas vamos fazer a nossa prece então. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, com essa satisfação, esse prazer imenso de poder estudar juntos com esse grupo que nos dá a oportunidade, e que a espiritualidade esteja sempre junto dessa casa, e que essa casa cresça em bondade, em caridade e em aprendizado. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Muito bom. A nossa aula 17, a gente vai, de novo, aquilo que eu já falei das outras aulas, a Grace vai estar ligada aqui no WhatsApp, porque se tiver alguém que vai para casa e de casa vai acionar, a gente tem que ir lá e buscar ela para o palco, né? Isso que a gente já falou. Então, estou só reforçando isso. Bom, a gente está na aula 17 e o assunto que a gente está tratando ainda vai continuar, propriedades da matéria, né? Propriedades da matéria, e continua aqui. E eu aproveitei essa semana para dar uma empurrada nesse material, e a gente vai entrar depois no livro 2, e o livro 2 é o livro dos Espíritos, que está relacionado à mediunidade. É o livro mais longo do Livro dos Espíritos, né? Ele tem 53% de todo o Livro dos Espíritos, enquanto os outros 3 divide esses outros 47%, sendo que o Evangelho é o segundo, e sobra muito pouco para a Gênesis e para o Céu e Inferno. Mas uma coisa interessante do livro 2 é que a gente estuda ele um pouco mais em conjunto. E eu estou pegando o material direto numa base, onde eles focam um assunto e eles colocam algumas questões que às vezes não estão seguidas uma à outra, mas que elas estão interligadas. Então fica até mais fácil da gente compreender, e acho que no caso do livro dos médiuns, essa é a melhor maneira de fazer, porque um assunto é falado aqui, é falado depois, em várias questões. E quando a gente chegar no livro 3, que é o livro que fala do Evangelho, ele vai ser estudado de uma outra forma. Então a gente vai aprender os métodos de estudo. E a outra forma nós conciliamos o livro a gente concilia o livro dos Espíritos, o livro 3, junto com o Evangelho. Faz as duas coisas conjuntamente, concomitante, né? Então é isso que eu queria explicar, que a gente já está trabalhando e já tem um adiantado nesse processo. Bom, a gente falando de propriedades da matéria, então a gente entrou aqui na aula 17, né, 14 de julho, nós estamos aqui então na questão 31, e vai mais algumas perguntas relacionado à questão da propriedade da matéria, que a gente já falou alguma coisa. Então vamos lá, questão 31, de onde se originam as diversas propriedades da matéria? Então, pergunta de onde vêm as propriedades, quer dizer, se uma matéria ela é quente, é fria, é líquida, é sólida, é vapor, qual a propriedade que ela tem? Que propriedade ela tem de causar alguma coisa às pessoas, né? A gente sabe que o urânio e que outros materiais eles são altamente problemáticos à saúde do ser humano, né? Então, essa é uma questão importante. E aí ele vai dizer que são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. A questão aqui, e a gente vai entender depois aqui na palavra do Miramês, quando ele fala são modificações que as moléculas elementares. Porque na época lá, que foi dada a resposta, os espíritos usavam essa palavra, porque era essa palavra que era usada mesmo na época. Então, moléculas elementares. Mas a gente sabe hoje que moléculas são coisas que são átomos combinados, são outras combinações que formam molécula. Mas a palavra não é tão importante. O que ele está dizendo aqui é que são modificações, né, dos elementos. De acordo com o que vindes a dizer, os sabores, os odores, as cores, então aí são as propriedades, né? O sabor, a cor, o odor, o som, as qualidades venenosas, acabei de falar do urânio, né? Ou salutares dos corpos, não passaria de modificações de uma única substância primitiva. Então ele está dizendo, todos esses elementos
diversos que existe, a gente já falou aqui da tabela de Mendeleev, né? E a gente mandou até um vídeo para vocês, espero que vocês tenham visto. O Maurício disse que gostou do vídeo, legal, né? Depois tem um outro mais interessante que eu vou mandar, que aí já fala dessas questões e a consciência. Depois eu vou mandar para vocês, que é muito bom, que aí já vai para um lado um pouco mais espiritual, ainda científico, mas já vai para um lado espiritual. Essa de Mendeleev, vocês veem que é bastante matéria, bastante científico, né? Então, o que ele está falando aqui, que todas essas propriedades, elas não são, de fato, variações devido a ter uma única substância primitiva. Então, a gente já sabe que existe um princípio chamado princípio material, uma única substância primitiva. E aí ele fala, sem dúvida, e que só existe devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Quer dizer, a vida, os seres existentes percebem determinadas coisas, mais frio, mais quente, porque os órgãos são preparados para isso. Então, por exemplo, o nosso corpo humano não é preparado para ser para ficar junto a algumas matérias por muito tempo, como, por exemplo, o urânio. Vai prejudicar, vai trazer a morte. A gente sabe disso, né? Então, é o que ele está dizendo aqui. Vamos lá. Aí o Miramês vai comentar. As diversas propriedades da matéria se originam de um só elemento, primitivo, oriundo do seio do Criador. Compete ao homem estudar, analisar, que encontrará a verdade. Vibrando no centro da própria vida, Jesus já dizia, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. A quem bate nas portas da verdade, elas se abrirão. E quem busca, pelos estudos sérios, certamente que a encontrará, para seu próprio conforto e enriquecimento espiritual. Então, o que ele está dizendo assim, olha, todas essas propriedades, que é uma transformação, vamos pensar assim, princípio material, um princípio de tudo. E ele vai dar origem a muitas coisas e um dia chega no hidrogênio e que vai se transformando. Mas todas as propriedades de todos os elementos químicos, vamos falar dele, eles estão originadas, essas propriedades estão originadas num planejamento lá do princípio material. Ou seja, o próprio princípio material, e ele vai falar depois que tem as mutações. Então, quando essas mutações ocorrem devido a vários fatores de calor, frio e outras coisas mais, são coisas já predestinadas, são coisas já planejadas no processo do princípio material. E que ele daria a percepção de existir devido a quê? Devido a mutações que vão ocorrendo de acordo com as transformações da própria matéria. A matéria primitiva começa a entrar em mutações, é isso que ele está falando, quando sai do sopro divino. Então vamos imaginar, Deus criou o princípio material, ele fala um sopro, quer dizer, ele criou. Dali já começa um processo de mutação, porque está no outro mundo. É o plano divino e depois o plano material. Então, no plano do material, ou criação do universo, aí as transformações vão ocorrer devido a muitas questões que vão ocorrer no próprio universo, como um Big Bang que seja, como o calor, como o frio, como o choque entre princípios materiais, seres quânticos que se chocam, mil coisas, até formar o átomo. Em cada ambiente, em cada toque das necessidades, essa matéria una entra em variações. Olha só. Então, quando fala que em cada ambiente, em cada toque das necessidades, quer dizer o seguinte, a matéria una, ela vai ter ambientes diferentes, porque o universo vai entrar em processo de transformação e a matéria una vai sempre também se transformar. Mas nesse processo de transformação, ela depende de quê? Do ambiente, do que existe, né? Do calor, do frio, depende de como o universo se estica, né? É elástico, quando ele vai se transformando e sendo criado. Atendendo à vista e embelezando o universo. A lei das mutações opera em tudo e em todos. Então, existe uma lei de mutação, e ela opera em tudo e em todos. Pensem em nós, vamos pensar em nós. O nosso corpo. O nosso corpo é muito fácil a gente entender externamente as mutações. Você pensa de um corpo de bebê, né, que nasce. Antes de nascer, ele passa por mutações que a gente hoje, com as condições de ultrassonografia e todo esse processo, ressonância e tudo, a gente sabe
que desde a concepção começa um processo de quê? De mutação, né? E a gente vai se transformando até o dia que a gente nasce um ser humano pequenininho que também tem mutações durante o processo de crescimento até se tornar um adulto. O adulto vem a juventude, vem então a maturidade, mais mutação. Depois vem o quê? A terceira idade, a velhice, né? Que são mutações. São mutações. E quando a gente desencarna, o que acontece com o nosso corpo? Mais mutações. Não é assim? Vai entrar em decomposição. Isso é uma mutação. Então, isso é muito importante a gente compreender. O nosso perispírito também sofre mutações, porque ele também é matéria, num outro nível, mas é matéria. Que mutações ele sofre? Olha, a gente fala que se a gente agredir o nosso corpo com muitas coisas que são possíveis, e a gente faz isso, consciente e inconsciente, nós agredimos também o nosso perispírito. É mutação. O nosso perispírito é um perispírito ainda que compõe, que está sendo a ferramenta de um espírito ainda atrasado, ele vai ter uma mutação de acordo com aquela condição. Mas na medida que o espírito evolui, as mutações do perispírito são outras. Ele se torna um perispírito iluminado, saudável, e vai se transformando na escala evolutiva, até se tornar um espírito puro, que aí existem informações que praticamente quase não tem perispírito, tem um campo mental, e que não sei se quanto mais isso dura, mas isso é maneira de se colocar coisas que a gente não tem ainda comprovações. São informações que a espiritualidade nos traz, né? Não é a ciência, a espiritualidade nos traz, e nós que somos espíritas temos o privilégio de ter essas informações, né? A própria ciência já conhece essa verdade, das mutações, claro, né? Pelo átomo com seus elétrons. A matéria se modifica com as mudanças do cortejo eletrônico que se chama vibração. Pronto, está aqui. Tem um átomo, né? E o átomo ele tem próton, nêutron, né? O núcleo, né? E tem os elétrons. Na medida que tem menos, mais elétron, que tem mutações de vibrações, aquilo se modifica. Então, um átomo de hidrogênio, um átomo de hélio, um átomo do ouro, cada um tem um processo de eletrônico, vamos chamar assim, dos elétrons, em movimentos diferentes e quantidades diferentes. Né? Você tem X elétrons para aqui, outra quantidade para lá, outra quantidade para cá. Então, isso são coisas conhecidas da ciência e muito bem estudadas. A ciência está muito avançada, hoje já fala em níveis de vida além dos átomos, que são os quânticos. Todo mundo já ouviu falar, a gente não entende muito bem isso, mas a gente pode imaginar, como nós somos espíritos, talvez é mais fácil imaginar que os quânticos são seres ainda materiais num nível muito menor e muito perto do primordial ou do princípio material do que os átomos, porque os átomos vêm deles. Então, para nós que somos espíritas, isso fica, de uma certa forma, muito bom para compreender, fica muito mais fácil. Né? Continuando comentários do Miramês. O espírito da verdade chamava a matéria primitiva de molécula primitiva, porque os homens daquela época desconheciam o além da molécula. Então, aquilo que eu falei, ele está explicando que a gente ainda lê molécula. Né? Eles respondiam de acordo com o conhecimento humano, para ser entendido. Perde-se nas nossas fracas deduções onde está a matéria primitiva. Então, veja, ele está dizendo, olha, eles respondiam assim porque a ciência tinha essa informação que não é errada, mas que não é a primitiva, mas é que faz parte. Né? É quando você fala lá na Grécia Antiga que o mundo é todo formado de átomos, Demócrito. Né? Na verdade, ele não está errado, mas também não está completamente certo. Ele tem o conhecimento de um pouco da verdade. Assim como falar da molécula é um pouco da verdade. E os espíritos não vão trazer informações que estão completamente fora do nosso conhecimento. Eles vão dar algumas dicas, vão dar algumas coisas, e dependendo da situação, vão usar palavras que a gente possa compreender, que a ciência possa compreender. Aí ele fala o Miramês, né? Ele puxa para Jesus. Né? Jesus trouxe uma equação muito simples para a humanidade. A sua capacidade de sintetizar os valores eternos em poucas palavras, como fez no seu evangelho de vida, é extraordinária.
Ele alinhou, ele alinhou conhecimentos em todas as escalas da subida espiritual, para que nenhum ficasse sem o conforto da sua assistência, para que ninguém ficasse órfão da bondade de Deus. O que está dizendo aqui? Essa informação às vezes aparece em alguns lugares, mas não é muito comum. É que Jesus ele está num nível, não tem como a gente entender, mas que ele trabalha em vários níveis diferentes. E o que diz aqui é que ele adequa a sua maneira de sintetizar de uma forma que as pessoas compreendam. E compreende de acordo com o tempo também. Às vezes, na época dele, ninguém compreendeu quase nada, só os discípulos ali, ainda com alguma dificuldade. Hoje já se compreende um pouco melhor. Quem é espírita já compreende um pouco melhor ainda. Por quê? Porque no espiritismo você tem os espíritos trazendo informações acerca dos pontos que Jesus coloca no Evangelho. Então isso é uma coisa fantástica. Mas ele, fazendo uma síntese, ele faz uma síntese de acordo com a capacidade. Isso é uma coisa importante, que a gente tem que compreender, e é fácil compreender, que Deus traz ao planeta os missionários e as informações para o homem que são em acordo com uma certa capacidade, sempre um pouco além, mas nunca muito além. De uma maneira que, com um pouco de esforço, as pessoas compreendem a mensagem e a informação que estão querendo dar para nós. Apesar que ainda tem muitas pessoas que fazem muita confusão. Né? A mesma matéria elementar é suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades? Sim, é claro, por isso é matéria elementar, é princípio material, vamos falar princípio material. Ele vai, ser suscetível de experimentar todas as modificações, que foi falado anteriormente, é a mesma coisa. E aí ele coloca o número 1 ali, né? Sim, é isso que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo, né? Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. Aqui nós vamos falar do passe da água fluida, né? A água fluida, que a gente fala que o remédio é colocado lá, ele está explicando aqui a questão da matéria elementar e a questão dos fluidos e os remédios que são depositados na água. Esse princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores e que consiste em dar-se pela ação da vontade a uma substância qualquer. Por exemplo, a água. Por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Então, de novo, nós que somos espíritas, nós temos comprovação, nós percebemos, nós observamos, nós trabalhamos com isso. A água fluida é exatamente o quê? São magnetizações, são processos que os espíritos, e até mesmo utilizando do ser humano, do que está ali, fazendo a vibração, é colocar dentro da água determinadas substâncias que vão ajudar, que vão curar, vão fortalecer as pessoas. Isso a gente sabe muito bem, né? Vamos lá. Questão 33. Questão 33, aí vem o Kardec comentando, propriedades da matéria. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Então, aqui ele está falando o que a gente já sabe, são modificações do princípio material. Quer dizer, as perguntas e respostas, às vezes, elas vão sendo redundantes, tá? Então, a gente não vai gastar muito tempo nisso, porque é muito simples, não tem nada complicado aqui. Quer dizer, não tem complicado no sentido de entender o início das coisas, mas o processo é esse. Não parece que essa teoria dá razão aos que admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento. Aí está dizendo assim, então existe uma teoria que diz que a matéria tem duas propriedades essenciais, mais importantes, que é força e movimento. Ele fala, sim, é acertada essa opinião. Falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Então ele está dizendo, isso que vocês estão falando não está errado, mas tem mais. Tem a questão, e aqui está falando de novo a molécula, tá, gente? Mas os princípios já transformados em átomo, essa coisa toda. Ele fala, por exemplo, que qual a disposição dessa molécula de acordo com o ambiente, aquilo que foi falado, de acordo com o que está
em movimento de transformação no universo para ela se transformar. Ela não tem só a questão da força do movimento, né? Tem a questão da disposição daquele ser que está já engajado numa transformação. Isso é simples. As moléculas têm forma determinada? Certamente, as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Isso também vocês sabem que foi escrito há mais de 160 anos, né? E a ciência já está vendo coisas diferentes aqui. Essa forma é constante ou variável? Constante, a das moléculas elementares primitivas. Então, também, de novo, ele está falando moléculas elementares primitivas, nós poderíamos pensar, não, é o princípio espírito material. É constante, é o mesmo princípio, né? Variável, a das moléculas secundárias. Quer dizer, depois disso, a próxima transformação do princípio material, aí já não é igual, porque cada um se transformou em um tipo diferente, né? E, de novo, a palavra molécula não é importante aqui. Que mais não são do que aglomerações, junções, das primeiras, porque o que chamais de molécula longe ainda está da molécula elementar. Então, o que ele está contando para a gente é assim, olha, molécula elementar, a palavra confunde mesmo. Vamos pensar, princípio material. Se junta um com o outro, tem um calor a mais, e ali vai se transformando. Na junção, forma grupos de princípio que dá origem a uma outra coisa, que na verdade não seria nem molécula, seriam os seres quânticos, que vão dar origem depois ao que é os átomos, que vão dar origem depois ao que é as moléculas, né? Mas aqui vamos entender assim, porque é a palavra que era usada na época. Você quer falar? Pode falar. A Grace quer fazer um comentário. Então, gente, em relação a essa questão quando ela falou os 2 slides atrás, sobre a questão da água, das moléculas da água, quando ele falou da água fluidificada, né? Então, existe cientificamente comprovado, não sei se você já viram, provavelmente sim, Maurício, Yara, tem até um documentário científico de um cientista japonês, como que é o nome dele? Peraí, deixa eu ver. Hiroshi? Não, Yamoto. Yamoto. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho até o nome dele aqui, que eu anotei para ver. Masaru Emoto. Masaru Emoto. Não sei se vocês já viram que ele faz aquele experimento das moléculas da água, que fotografa a molécula da água e depois coloca numa rua em Nova York, num extremo, uma determinada quantidade de água com a frase do Hitler e do outro lado, outro extremo, uma mesma quantidade de água com a frase que remete à Madre Teresa de Calcutá. E, ao final do dia, ele vai fotografar de novo as moléculas da água. Então, ele mostra que quando as pessoas passavam, via aquela mensagem do Hitler, já sempre a gente não tem um pensamento lá muito, muito legal, muito bom, né? Ao contraposto, quando falava a imagem da água, lá tinha uma mensagem da Madre Teresa de Calcutá, a gente sempre remete com boas memórias dela, né? E aí ele mostra as fotos da água que recebeu aquelas vibrações negativas, totalmente desestruturada, desorganizada, e as que recebeu as mensagens positivas, pensamentos positivos, com os cristais harmonizados, bonitos, né? Então, até cientificamente é comprovado o quanto a nossa mente influencia em tudo, é capaz mesmo de modificar até a estrutura, né? Aí lá no documentário a moça fala, imagine, você faz isso com a água, o que não faz com o nosso corpo, Exatamente. Né? Então, aquela coisa, quando a pessoa olha, a gente tem até que ter responsabilidade disso, se a gente olha, se pensa coisas negativas em relação ao outro, se a pessoa está fragilizada, ela pode até se sentir mal, né? Fica pior ainda, né? É claro, se a pessoa está bem, forma como se fosse um refratário, anteparo que não absorve. Mas se a pessoa não está lá muito bem, ela pode absorver aquela carga negativa e também como
da mesma forma, quando a gente pensa o bem, pensa algo de bom, o quanto a gente consegue, às vezes, anonimamente, sem falar nada, pode ajudar o outro. Né? Você pode perceber que tem pessoas, quando chega, se aproxima da gente, a gente tem aquele bem-estar enorme, né? Então, a vibração da pessoa já envolve e acaba alterando, de alguma forma, as nossas moléculas. Né? É isso aí. Vocês conhecem esse documentário, Maurício, Yara? Conhecem, né? Muito bom, né? Aqui o Miramês vai falar, vai fazer um comentário, depois vocês podem ler. O que importa aqui é isso aqui, ó. Devemos conhecer, em primeiro lugar, a forma molecular do amor, pois ele é que nos garante a paz de consciência. Então ele está falando assim, não é tão importante ficar conhecer essas questões, mas está estudando, forma né? Molecular. Mas é importante entender, ou seja, a maior preocupação do ser humano deveria ser realmente a prática ou seguir o entendimento do que é o amor. Né? É isso que ele está colocando. Aqui a gente sai do item 3, que é propriedades da matéria, e entra no item 4, que, se eu não me engano, é o último ou penúltimo do livro 1. Não, é o penúltimo. Espaço universal. Então vai falar do espaço. Isso aqui é uma coisa bastante complexa, inclusive para a ciência, muitas coisas sem resposta. Né? Então a primeira coisa que vem é: o espaço universal é infinito ou limitado? A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui. Então a resposta é infinito. Supõe no limitado que haveria para lá dos seus limites? Isso te confunde a razão, bem eu sei. No entanto, a razão te diz que não pode ser de outro modo. O mesmo se dá com o infinito, em todas as coisas. Não é na pequenina esfera em que vos achais que podereis compreendê-lo. Então, ele está dizendo uma coisa ou outra, e os dois é confuso para nós. Os dois a razão não consegue chegar. E o Allan Kardec faz um comentário. Supondo-se um limite no espaço, por mais distante que a imaginação o coloque, a razão diz que além desse limite alguma coisa há. E assim, gradativamente, até o infinito. Porquanto, embora essa alguma coisa fosse o vazio absoluto, ainda seria espaço. Não sei se vocês já viram, vocês provavelmente já viram o filme Matrix, que tinha vários Matrix. Não é Matrix, desculpa. É um filme de ficção onde os cientistas eles estão fazendo os estudos sobre as pessoas poderem viajar, e elas viajavam para dentro, entravam num equipamento e viajavam para dentro de um outro mundo, mas o mundo era digital. Mas as pessoas estavam ali como se fosse Matrix, o prédio, o carro, tudo igual, pessoas. E as pessoas que estavam vivendo lá se sentiam como pessoas normais, né? Só que não era. E tem um cara que levou um susto, porque ele estava investigando e ele estava lá achando que era... Ninguém sabia desse negócio, que lá não era um mundo normal, que era uma matriz, como fala assim, né? E aí um rapaz entrou lá dentro, um cientista, para fazer uma investigação, e daí a pouco começou a falar para ele, e ele não se conformou. Aí um dia ele pegou o carro e foi andando, falou: você pega o carro e vai andando, e você vai ver chegar no final. E ele chegou e ele ficou assustado. E aí ele viu que não tinha mais nada. Só tinha uns desenhos como se tivesse acabado a estrada. Mas é complicado, você vê, o próprio ficção científica, o próprio filme, ele não conseguiu dar um entendimento, porque não tem como falar que aqui tem um fim, não tem mais nada. Então ele aparece as estradas rabiscadas, assim, sabe? Um negócio incrível. Então, mais ou menos isso aqui, de uma outra forma, é que não dá para a gente compreender que vai ter um fim e depois do fim. Como? Mas tem que ter alguma coisa, não existe não ter fim. Então, cada vez se descobriu, não vê? Sim, James Webb. James Webb descobriu. Porque não faz sentido ter fim, não faz sentido. Né? E o infinito, a nossa razão não consegue compreender no nível que a gente está. Então, são muitas coisas ainda que a gente não tem compreensão. E aí, o vácuo absoluto existe em alguma parte do espaço universal? Então, aí vem a história do vácuo. O que é o vácuo? É um local onde não tem nada, nada mesmo. Nada mesmo, nada. Não tem quântico, não tem nada, é um vácuo. E aí o que ele fala? Não há vácuo.
O que te parece vazio está ocupado por matéria que te escapa aos sentidos e aos instrumentos. Então, ele está dizendo que ali tem alguma coisa, mas que escapa ainda à nossa condição de compreensão. Então, não existe vácuo. Bom, a gente já sabe hoje pela ciência que, em geral, os vácuos que eles falam está preenchido com o que eles chamam de uma matéria escura, e que é uma matéria não detectável ainda, que a gente não tem condição de compreender. Então, pode ser esse o vácuo, né? Comentário do Miramês. O que chamamos de vácuo é, pois, onde falta o ar que tanto conhecemos, bafejando a velha terra que habitamos, servindo para manter a vida na carne. Toda a criação é tomada pelo éter cósmico. Pronto. Eu vou falar uma coisa aqui que não é, mas só para a gente entender didaticamente. Pensa que a matéria escura é a matéria primordial de todo o universo, e ela, na verdade, diz que hoje ela é mais de 90%, 95% do universo. Então, ela é como se fosse o éter cósmico. Ele existe e tudo se originou dele. Mas ele está aí ainda, ele está em construção. Né? Está em construção. Que não obedece à química ou à física humana, nem tampouco à máquina de sucção, como queiram retirá-lo do seu corpo, do seu campo. Subordinado somente à vontade de Deus, não se submete a qualquer outra. E se pudéssemos retirá-lo do ambiente em que vibra, certamente alguém perguntaria: o que ficaria depois disso? É segredo de Deus, ainda não desvendável, que não iria em nada melhorar os homens se esses pudessem conhecê-lo. Conhecerás gradativamente essa lei de evolução que nos cabe respeitar e agradecer a Deus. Sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. Vamos pensar uma coisa. A gente tem informação científica que o universo está em expansão. Desde o Big Bang, que já falaram que não teve Big Bang, mas tudo bem. Que o universo está em expansão, se distanciando. O que significa isso? Eles diziam um tempo atrás, há uns 100, 150, que o universo estaria em expansão, aí criaram a teoria da hiperinflação, que ele esticaria, depois ele diminuiria e voltava ao zero. Hoje já descobriram que não é assim, que ele está em expansão. Mas uma coisa mais incrível é que a velocidade da expansão é maior que a velocidade da luz. Agora, vocês já têm um conhecimento do que é a velocidade da luz, que eu já falei aqui, né? Vou na Lua, voltei. 1, 2, acabou. Essa é a velocidade da luz. Agora, imagina algo em expansão nessa velocidade ou um pouco mais do que isso. E já dá um nó na cabeça. Porque se você pensar no tamanho do universo, imagina, as coisas estão numa velocidade assustadora em expansão. A expansão vai expandindo, vai expandindo. E a matéria escura é que comporta, é como se fosse assim uma grande teia onde todo o universo está, né? E essa teia, ela faz com que esse movimento aconteça, que as coisas se distanciam. Isso é uma coisa incrível, gente. Eu acho isso maravilhoso, porque quando você começa a ver isso, que foge totalmente a capacidade do homem. E aí, quando você vê qual é a capacidade do homem, com toda a tecnologia que ele tem, sobre a questão do universo, você vai ver que nós somos realmente do primário. Por mais capacidade, é do primário. A gente não consegue construir uma aeronave, nada, nem para viajar para Netuno ou para o que for, só sem tripulação. Com tripulação é impossível. Então, o que acontece? A gente vai começando a dar uma dimensão do que é a divindade. Do que é não, vai dar uma dimensão da grandeza divina de fazer coisas tão complexas, tão complexas. No vídeo que eu vou passar para vocês sobre a consciência, Maurício, lá vai falar de uma coisa que chama... como é que eles falam? Que tem algumas forças do universo. A força a forte e tem a que eles chamam de fina, que é as regulagens finas de quantidade enorme de coisas que tem que estar no universo, e que aquilo tem uma regulagem assim mínima, que se fosse um pouquinho diferente não teria o universo. Isso é uma lista enorme. Aí você fala, como uma coisa dessa? É uma coisa maravilhosa, que fala sobre a questão exatamente do universo, dessa grandeza e da consciência humana. Mas isso é para outro, né? Então, sabemos somente de um lugar onde existe o vácuo. É o Miramês, é o filósofo, né? É onde não existe amor. Então, é onde falta a caridade, a justiça e o perdão.
a humanidade permanece em desgaste em todo mundo, por faltar-lhe o desprendimento. Quer dizer, isso não mudou, ainda está até pior, né? O egoísmo empana nos corações todos os sentimentos de fraternidade, e a alma fica sufocada, sem poder respirar a esperança e sentir a luz do futuro promissor. Retrato do nosso mundo, e parece que teve uma invasão, parece não, teve uma invasão imensa de espíritos, que isso está pior, está pior. Aqui, então, nós fechamos o espaço universal. Depois, deixa eu ver aqui, vai entrar no capítulo 3, das causas primárias da criação. Eu não acho que nós não vamos fazer isso aqui, deixa eu ver. Não, ainda vamos um pouquinho. A não ser que alguém queira comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, senão a gente vai mais um pouco, ou a gente para aqui e conversa um pouco. O que vocês acham? Deixa eu aproveitar e fazer um comentário de um livro que eu estou lendo agora, que eu fiquei de pensar sobre o assunto e comentar com vocês para ver a opinião de cada um, que eu acho interessante o assunto também. Foge um pouquinho, mas está dentro do Livro dos Espíritos. Acho que é a questão 744 e 744A, quando ele é perguntado para Kardec sobre qual é o linguajar que tem nas colônias espirituais mais acima, tipo Nosso Lar, que alguns espíritos um pouco, não é muito evoluído, eles já não usam uma linguagem, eles se comunicam através dos pensamentos. E alguns ainda não têm esse dom, então ele depende desse linguajar de qualquer lugar do planeta que ele veio, ainda não chegou a esse ponto. É impressionante essa capacidade, né? Não vai ter mais limite entre países. Vai ser uma grande... Você pensou, teu pensamento independe do teu idioma, da tua etnia, ele é o mesmo pensamento. É fantástico pensar um negócio desse. Só que você tem que entender, a gente precisa separar a linguagem do pensamento. Às vezes é difícil, mas são coisas diferentes. O pensamento nosso, ele ainda está imiscuído de linguagens para compreender, mas na verdade não. Existem situações que o nosso pensamento é em blocos, ele vem em blocos de informações que a gente, como está acostumado com a linguagem, a gente tenta traduzir em palavras que a gente conhece, mas na verdade ele vem em blocos, ele é muito mais rápido. Eu entendo que o processo de evolução dos mundos tem muito a ver com muitas coisas, inclusive com o processo de comunicação. O processo de comunicação é uma coisa importante para os mundos em evolução. Porque se você pensar que no planeta de expiação e prova a gente depende de escrita, então os processos de mundos, eles têm muitas coisas interessantes, mas focando na questão de comunicação, eu diria que essa é a coisa mais surpreendente que a gente vai encontrar. Uma vez eu tive um sonho, até falei isso para a Grace esses dias, mas foi muito tempo, eu nunca tinha comentado. E esse sonho não foi um sonho, foi uma visita. Tenho certeza absoluta que eu fiz uma visita no plano espiritual, e chegando lá, um mentor, ele falou para mim assim, olha, você vai visitar uma biblioteca desse local, e você vai ficar surpreso, mas vai lá que você vai gostar. Quando você chegar na biblioteca, você pensa no assunto que você quer consultar. Pensa. Depois que você pensar nisso, você pensa na especificidade que você quer saber. E fique quieto, só isso. Aí o que acontece? Eu fiz isso. Aí veio mentalmente uma quantidade enorme de informação em forma de projeção de uma luz, como se fosse a luz tivesse... É como se fosse a fibra ótica, que é a luz que faz, a gente sabe disso, né? Na fibra ótica é a luz que faz batida para cima e para baixo e vai levando as informações. É uma coisa de louco, mas né? Alguma coisa assim. Aí quando eu vi isso eu fiquei com isso na mente, mas não comentei nada. Mas quando eu vejo isso, eu fico pensando que isso é um processo de evolução enorme, mas isso não é nada. Se você comparar aos espíritos superiores mesmo, que não precisa nem disso, né? Eu acho assim, a comunicação é uma coisa assim, como é que eu vou dizer?
você olha para o outro e já sabe o que o outro está querendo te falar. Mas não fala quando desencarnado, quando nós vamos, inclusive, vai mostrar nossa verdadeira identidade, porque você vai pensar, e as pessoas que estiverem ali ao seu redor, os espíritos, né, que estiverem ao seu redor, não vão entender o que você se passa na sua mente. Sim, mas aí é outra coisa. Aí nós estamos falando o seguinte, é a vibração. Seu pensamento emite vibração. Através da vibração, eles olham para você, não todos os espíritos não, tá? Eles olham para você e sabem que categoria você está, né? E sabem o que você precisa, se é para te ajudar, o que é, isso é tranquilo. Mas a vibração, mesmo aqui nos encarnados, muitas das vezes a gente percebe. Você conversa com uma pessoa, você não está dizendo que ela é mais evoluída ou menos, não é isso, mas você percebe que ela tem uma vibração boa, que ela te faz bem ou te faz mal. Isso a gente percebe de uma forma mais grosseira. Mas no plano espiritual isso é muito mais forte, porque as questões de vibrações no plano espiritual é muito mais sutis, mas muito mais frequentes, com mais facilidade as pessoas percebem, né? O que nós estamos colocando aqui é outra coisa, nós estamos colocando um nível muito evoluído. No nível muito evoluído, a comunicação ela se dispara de formas absurdas. Imagina você pensar num Jesus que ele pode estar em vários locais diferentes, atuando conscientemente ao mesmo tempo. Isso é um processo de comunicação absurdo, sem compreensão para nós ainda. Aí você vai pensar em Deus em todo o universo, que é infinito, aí ele esquece, né? Então, eu acho que essa questão, Maurício, que você colocou, desse processo, é muito importante. Isso chama a nossa atenção, porque a gente não está preparado para compreender esse processo num nível muito alto. A gente pode até pensar assim, olha, no plano espiritual, muitas das vezes você nem precisa falar, você pensa e tem espíritos que vão captar o seu pensamento e, de repente, você também tem essa condição. Mas não é sempre. O espírito fala isso também. Ele fala, vou falar o básico disso aqui, porque não adianta, vocês ainda não têm a capacidade para se aprofundar nesse tipo de assunto. É isso. Você vê que o Miramês quase toda hora coloca para a gente aqui exatamente esse ponto, esse princípio. Olha, nós estamos passando a informação, mas mais do que isso não dá. Em vez de pensar nisso, pense em outra coisa, sabe? Porque é isso. A gente está estudando, olha que coisa bonita. A gente está estudando o Espiritismo, e isso é uma coisa fascinante. E percebendo que tem muitas coisas que a gente está entendendo, mas tem muitas que a gente não adianta querer entender, que está fora da nossa condição espiritual. Ou seja, estudar o livro 1, e o 2 também, mas estudar o livro 1, ele mostra claramente que nós vivemos num mundo ainda atrasado, devido à quantidade de coisas que estão escritas, mas que não tem respostas para nós ainda, que a gente não tem condição. Isso é uma coisa incrível, né? Incrível. A propósito, Maurício, nós começamos a ler pela terceira vez o livro Maria de Nazaré novamente. Que é algo que faz tão bem então, para nós, então, e é incrível como que a cada leitura, né, a releitura, a gente vai ver coisas novas. Coisas que você já lemos, que nós lemos página a página, o livro inteiro, e passou despercebido. Vou reler ele agora. Eu ganhei, inclusive, um livro novo dela, que eu li e emprestei. Como muita gente leu, muita gente salientou o livro, aí me deram um novo. Agora eu vou ler ele, está fechado aí em casa. É tão interessante, e eu vi há um tempo atrás um texto que me chamou muita atenção. Eu já falei isso aqui num outro curso com a gente, que ele dizia assim: existem homens muito virtuosos, mas que cometem grandes equívocos. Isso me assustou quando eu li, porque todo o processo de construção do ser humano sempre é em cima das virtudes. Mas depois, quando você para pensar com calma, você percebe assim, porque muitos virtuosos não quer dizer que tem todas as virtudes, tem muitas. E pode ser que tenha algumas que não tenha, e por não ter, comete alguns equívocos. E pode ser equívoco grande. Olha que coisa interessante. Aí eu li, e na minha cabeça eu li isso no livro da Joana. Eu tenho quase todos os livros da Joana. Depois acabei, desmarquei, não achei mais, e procurei para todo lado, não achei. Quando a gente começou a rever o livro da Maria de Nazaré,
Foi nele. Aí eu marquei, agora eu marquei. E estava lá, exatamente assim, que foi o Miramês, né, que colocou. Aí eu falei, gente, isso é mais um aprendizado. Quer dizer que as virtudes, elas não são totalmente complementares, mas elas precisam ser desenvolvidas em todas elas. Né? Você pode ser uma pessoa paciente, mas você não é uma pessoa fraterna. Você é uma pessoa fraterna, mas não é muito paciente. Isso existe. E aí você comete muitos equívocos, aí eu falei, poxa, já entendi. Se a pessoa tem virtudes, mas não desenvolveu a virtude que é mais importante para efeito de fazer a escolha, o livre-arbítrio, que é o discernimento, ela pode cometer um monte de erro. Né? Pode ser amiga, pode ser paciente, pode ser fraterna com os outros, mas ela pode cometer equívocos de escolha na vida que depois ela se arrepende lá na frente. Por quê? Porque não desenvolveu a virtude do discernimento. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo aos poucos na vida. Né? Verdade. Gente, chegamos na nossa hora. Tá certo? Deixa eu sair aqui. Então, a gente vai convidar aí alguém para fazer a prece para a gente encerrar. Então eu faço. Ok, por favor, Maurício. Querido e amado Pai, agradecemos por mais essa oportunidade, dessa noite maravilhosa, onde tivemos aqui na nossa humilde casa uma belíssima palestra sobre a melancolia, trazida pelo irmão Paulo, onde com certeza agradou a muitos, porque hoje, com a graça de Jesus, estávamos com a casa completamente cheia de pessoas físicas e nossos irmãos desencarnados completaram todo esse espaço desse nosso Hospital Esperança. E fomos agraciados com mais essa noite de estudos e agradecemos por mais essas informações que farão parte da nossa biblioteca de pensamentos e podemos passar esses ensinamentos para mais pessoas conforme foi nos pedido. Agradecemos a todos os mentores, os trabalhadores que juntos, encarnados e desencarnados, aprenderam toda essa informação que nos foi passada. Gratidão. Gratidão. Muito bom, senhores. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser. Isso. E o livro 1 já está quase acabando, hein? Vamos aí, preparar que vai vir o livro 2, que é o livro dos médiuns. Amanhã eu vou fazer um repeteco. Eu de vez em quando eu vou lá no YouTube buscar os teus filminhos gravados ali. Faz parte da minha rotina diária. Tá, essa semana eu vou mandar o da consciência, que eu achei muito bom, viu? Eu acho que essa semana tem gente fazendo aniversário por aí também, não? Semana que vem nós estaremos num novo ciclo, né? Na nossa aula. Né? Amanhã é aniversário da Grace e depois da manhã é o meu. A gente vai comemorar junto, claro. Né? Tchau, gente. Um beijo para todos. Fica com Deus, gente. Tchau, Aninha. Tchau. Tudo de bom. Até mais.